tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar pra você sobre um conceito que vem aparecendo muito ultimamente, do beleza limpa. Beleza limpa nada mais é do que utilizar de cosméticos que são considerados cosméticos naturais, cosméticos limpos. Começaram a surgir algumas pesquisas, começaram a surgir algumas interpretações sobre alguns ingredientes aí que estão começando a ser vistos como os vilões. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu já sou uma pessoa que utiliza cosméticos naturais, principalmente a parte do skincare, parte de cuidados pro rosto. Eu quero compartilhar um pouco pra vocês, trazer um pouco desses conceitos e explicar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Bom, pra quem já me acompanha no Instagram, sabe aí da minha jornada contra a acne, o quanto eu venho buscando tratar minha acne de maneira mais natural. Já tive vários episódios de acne na adolescência, na vida adulta. Recentemente eu tive mais um episódio e eu resolvi então tratar de maneira mais natural, não quis mais usar algumas medicações que eu já tinha utilizado. E por eu estar com muita acne, um dia uma pessoa me encontrou e me falou o seguinte: você já utilizou cosméticos naturais? Eu falei, não, nunca utilizei. E aí ela foi me passando algumas dicas, algumas receitas e eu comecei a utilizar. Eu já utilizava óleos essenciais. E aí eu fui fazendo algumas receitas, utilizando e fui vendo que a minha pele começou a melhorar. Fui estudando e fui vendo que existia, sim, um mundo gigante sobre cosméticos naturais, que era algo que estava surgindo aí como uma nova preocupação, além da alimentação saudável, que a gente já tá vendo essa movimentação acontecer há bastante tempo. A principal diferença entre os cosméticos naturais e os cosméticos convencionais é que os cosméticos naturais, eles utilizam a fonte das suas matérias-primas, ela é toda natural. Então, óleos vegetais, óleos essenciais, hidrolatos, manteigas, ceras, todos eles de fonte de plantas, né? Fonte vegetal. Cosméticos convencionais utilizam então de componentes químicos para sua produção. Cosméticos naturais são muito mais caros do que os convencionais, de modo geral, porque eles utilizam aí uma matéria-prima de origem pura. E o cosmético convencional, ele utiliza dessa matéria-prima, só que muitas vezes ela é diluída. Então, por exemplo, se você utiliza um cosmético natural para tratamento de acne, ele utiliza do óleo essencial de melaleuca. Então, ele ajuda muito na questão de acne. Eu até vou deixar aqui no card que eu já fiz um vídeo falando sobre o óleo essencial de melaleuca. No cosmético natural, vai ser utilizado de forma pura. No cosmético convencional, o óleo essencial de melaleuca, ele vai ser utilizado numa concentração muito menor. Isso é feito para poder baratear. Só que muitas vezes o que acontece no cosmético convencional, ele acaba utilizando do marketing do óleo essencial de melaleuca, estampando no seu rótulo uma planta gigante, ou escreve, né, com melaleuca. E na verdade a concentração ela é muito pequena. Então isso também é um termo que se chama greenwashing, que eu gosto muito de fazer entender como se fosse na indústria de alimentação. Então a gente pega, por exemplo, uma barra de cereal que tem um morango gigante desenhado na capa, com aveia desenhada na capa. Então você vai comer, você acredita que está comendo algo saudável. Só que muitas vezes não tem um morango. Às vezes o que tem é xarope de morango, é essência de morango. E a mesma coisa acontece no cosmético. Agora que eu expliquei pra vocês a diferença entre cosmético natural e cosmético convencional, o cosmético vegano é todos aqueles produtos que não têm origem animal. Então todos os produtos podem ser de origem vegetal ou de origem química. Então, alguns produtos que são veganos, não necessariamente eles são naturais. E a mesma coisa para os produtos não testados em animais. Embora, na minha opinião, eu acredito que não precisa mais testar cosmético em animal, né, gente? A gente já passou dessa fase. Então, os cosméticos não testados em animais, normalmente também eles são veganos, mas eles não necessariamente são naturais. A gente tem um outro tipo de cosmético que são os cosméticos orgânicos. Cosméticos orgânicos são, então, cosméticos que são de origem natural, porque a matéria-prima deles é orgânica. Para que o cosmético seja orgânico, ele precisa ser natural, sim, porque a fonte de origem dos produtos, ela é natural. E o termo beleza limpa, então, ele surge justamente com essa proposta de estar trazendo para as pessoas essa visão de utilizar ativos naturais. Então, o que são os ativos, né? Os ativos nada mais são do que, por exemplo, o que eu falei antes, a melaleuca. Então, a melaleuca, ela é um ativo. Quando no cosmético convencional você tem, para tratamento de acne, por exemplo, ácidos, no cosmético natural você tem a melaleuca, que é um produto de fonte natural. A beleza limpa é isso, é utilizar esses produtos para o seu autocuidado, para a beleza, para promover beleza, só que com produtos que sejam de origem natural e que sejam, acima de tudo, biocompatíveis. Essa também é uma preocupação da questão da beleza limpa, que é toda essa questão da sustentabilidade, a questão do descarte desses produtos. Os cosméticos naturais podem ser cosméticos que você compra, ou também pode ser produtos que você faz na sua casa, utilizando através de coisas que você tem muitas vezes até na sua própria cozinha. Eu gostei tanto desse universo que eu criei uma marca, né, uma linha de cosméticos naturais, que é a Bada Skincare. Vou deixar um Instagram aqui pra vocês, pra quem quiser conhecer. A Bada utiliza de ativos que são naturais e ela é inspirada 100% na medicina Ayurveda, que é a medicina indiana, né, que trabalha bem-estar de corpo, mente e espírito. Na visão do Ayurveda, por exemplo, a gente não deve esfoliar a nossa pele. A gente utiliza para lavar nosso rosto um sabonete natural, que nada mais é do que utilizar, por exemplo, farinha de grão de bico. Farinha de grão de bico deixa a nossa pele super macia. Quando a gente está descartando essa farinha, ela é biocompatível, ou seja, ela é tranquila aí com a natureza. E quando a gente está descartando um esfoliante químico que possui aquelas microesferas de plástico,
é plástico, então aquilo vai demorar muito tempo para se degradar ali, poluindo solos, rios. Então, quando a gente fala de beleza limpa, a gente tem esse outro conceito de sustentabilidade por trás também. Um outro ponto importante também, quando a gente fala de cosméticos naturais, é a utilização de ativos naturais. A maioria dos ativos utilizados na cosmética natural são ativos que são dos óleos essenciais, porque os óleos essenciais, eles são muito mais fortes, né, muito mais concentrados. Só que os óleos essenciais, além deles terem essa função física, o óleo essencial de melaleuca que eu falei pra vocês, que ele ajuda no combate à acne, o óleo essencial de lavanda, que ajuda a tratar manchas, ferimentos, machucados, né? Isso é um efeito físico, ele também tem um efeito vibracional. Então, o óleo essencial de lavanda, ele ajuda também na questão da ansiedade, ajudar a acalmar o estresse. Só o fato de você inalar o óleo essencial, ele já ajuda nesses aspectos também. Então, quando a gente fala de utilizar cosméticos naturais, além da gente estar falando dessa questão da utilização dos ativos para resolver questões de pele, para tratar, para deixar a gente mais bonita, a gente também está falando dessa questão vibracional e mental também. Então, na hora de criar um produto, eu gosto de pensar nesses aspectos também. Qual é o óleo que pode ajudar, além da parte física, ajudar também aí na questão vibracional e na questão mental. Se você quer começar a utilizar cosméticos naturais agora, no ano que vai começar, vou dar umas dicas para vocês. A primeira delas é: não joga fora tudo aquilo que você tem. Vai fazendo essa transição aos poucos. O próximo produto que você comprar, compre ele algo mais natural, de alguma marca que tenha essa proposta, ou se você tiver vontade de fazer algumas coisas, fazer seus próprios cosméticos, também é super válido. Outra dica é, talvez a mais importante, é começar a ler os rótulos. Quem tem alguma alergia alimentar precisou aprender a ler rótulos, mas quem não tem esse hábito, é algo que a gente não tem o costume. Se você começar a ler os rótulos, principalmente do que você come, você vai ver aí o quanto de açúcar, o quanto de outras coisas que a gente acaba consumindo sem perceber. No cosmético natural, a gente tem aí ingredientes que a gente consegue entender os nomes. A gente consegue ver que eles são óleos ou manteiga. Quando você encontra aquela lista de ingredientes assim, né, com um monte de coisa escrita, com um monte de nome que você nunca ouviu falar, provavelmente aí a gente tem aí um cosmético convencional com bastante ingredientes químicos dentro também. E não se preocupe se você tiver que utilizar aí um pouquinho de natural, um pouquinho de convencional, não tem problema nenhum. Você vai mesclando, vai descobrindo o que funciona melhor pra você, até porque a nossa pele, ela precisa de um tempo pra se adaptar com os cosméticos naturais, principalmente cabelo, né, shampoo também, é algo que a gente precisa de bastante tempo pra conseguir se adaptar ao uso dos naturais. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo, quis trazer um pouco da minha experiência e algumas dicas aí pra vocês que estão querendo entrar nesse mundo aí dos cosméticos. Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. E se você ainda não me segue no Instagram, é @GraciBissani. Lá também eu compartilho um pouco sobre os cosméticos naturais, sobre as transições, os produtos que eu venho testando. E também sempre aí as nossas dicas de moda que eu compartilho bastante por lá também. Então, um beijo e até o próximo vídeo.